Porque ali está falando a divindade. Entenda isso, olhem para mim aqui, só um segundo. A divindade é o nosso Deus. Dentro dessa divindade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas. Imagine o triângulo equilátero, o triângulo com 3 lados iguais. Um lado é o Pai, outro lado é o Filho e a base é o Espírito Santo. O triângulo inteiro é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas quando eu coloco que só um dos lados é o triângulo, eu estou dizendo a verdade? Não, porque o triângulo equilátero, para ele ser um triângulo equilátero, tem que ter 3 lados. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas quando eu digo que só o Pai é Deus, ou só o Pai é a divindade, eu estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Eu estou dizendo uma mentira. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha, o próprio Deus está dizendo, eu não divido a minha glória. Então Jesus não poderia ser um outro Deus fora da divindade. O Espírito Santo não poderia estar fora da divindade. Aliás, Jesus não poderia estar fora da divindade, porque senão o Pai não poderia glorificá-lo com a glória que ele tinha antes. Só pôde fazer isso porque o Senhor Jesus sempre esteve na divindade. Toda vez que você conversar com uma testemunha de Jeová, você sempre vai abrir a Bíblia em João 1:1. Na Bíblia deles. Sempre. Porque lá está escrito, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era, aí na tradução deles está escrito, um Deus. Aí a grande pergunta é, você acredita em mais de uma divindade? Então que tipo de fé é a sua? É uma fé monoteísta ou é uma fé politeísta? Porque se tem mais de uma divindade, não é correto, é idolatria. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem, hoje eu quero fazer um áudio em cima desse link que vocês assistiram aí, onde um pastor, fazendo um discurso numa igreja, ele fala aí sobre a Trindade. O tema do discurso que ele fez nessa igreja que ele estava pregando é Deus triuno, deve-se crer na Trindade? E então ali ele exalta, né, a Trindade como sendo tudo. E ele inclusive faz uma analogia com respeito à Trindade. Aliás, os pastores gostam de fazer muitas analogias, né? Eu já vi pastor, que nem o William Craig, que é muito famoso, fazer uma analogia da Trindade com o cão Cerberus, o cão do inferno. É um cão com 3 cabeças, um corpo, mas cada cabeça pensa de uma maneira diferenciada. Cada uma tem sua própria personalidade. Então veja a analogia que o William Craig fez da Trindade, com Cerberus, o cão do inferno. E já vi outras analogias terríveis também. Já esse pastor ele foi até mais ameno, né? Ele fez a analogia com um triângulo equilátero. E aí vocês viram como ele ilustrou, né? Só que no segundo 34, ele fala que... Deixa eu ver aqui o que ele fala aqui no segundo 34. Ele passa a dizer o seguinte, olha. Mas quando eu digo que só o Pai é Deus, ou só o Pai é a divindade, ele pergunta, né? Estou dizendo uma verdade ou uma mentira? E aí ele responde, estou dizendo uma mentira. Então o que ele quer dizer é o seguinte, né? Vocês viram, né? Se ele tirar um lado do triângulo, o triângulo deixa de ser triângulo. Assim também, se ele tirar uma pessoa da divindade, no caso o Pai deixa de ser Deus. Olha só, o Pai deixa de ser Deus. O Pai deixa de ser divindade. Então, para enaltecer essa doutrina pagã, diabólica e assassina, ele desqualifica a pessoa do Deus Pai, do Pai de Jesus, do Deus de Jesus. Porque é isso que ele fala aí. Isso que ele fala. Bem, mas o que é que Jesus tem para nos responder com respeito a isso? Será que Jesus, em algum momento, desqualificou o seu Pai? Porque Jesus não era trinitário, obviamente, né? Nenhum servo de Jeová, em nenhum momento da vida, foi trinitário. No caso daqueles servos de Jeová que aprenderam a verdade com Jesus. Então vamos analisar aqui o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 25, falando do Pai.
Bem, então aqui em Mateus 11, 25, Jesus diz assim, olha, em vista disso, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelastes aos pequeninos. Então, esse Pai, que o pastor desqualifica ali, se tirar ele da Trindade, ele deixa de ser Deus, Jesus está dizendo que esse Pai é Senhor dos céus e da terra. Por isso que ele é o Todo-Poderoso, né? Por isso que é o Deus de Jesus. É o Deus que Jesus adora. Então, olha só que absurdo, né? A Bíblia respondendo a esse pastor. Não sou eu, não, viu? Aliás, quero dizer uma coisa, hein? Nada contra a sua pessoa, viu, pastor? Nada contra a sua pessoa. Aqui é contra os argumentos terríveis que o senhor usa para tentar provar essa doutrina pagã. Então, contra o senhor não tenho nada. Respeito. O senhor é um homem que procura estar sempre ligado a assuntos bíblicos, mas cá entre nós, hein? O senhor dá cada pisada aí feia, hein? Como essa que o senhor acabou de citar aí no seu discurso. Mas vamos lá. Aqui em João 4, 23 e 24, numa conversa que Jesus teve com a samaritana, ele volta a falar do pai dele, né? Aliás, ele só falava sobre o pai, né? O pai para Jesus, né? Era realmente tudo para Jesus. Então ele volta a falar do pai. Olha o que ele diz aqui no 22 primeiro, 4:22 de João. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Olha o 23 agora. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros, vai anotando aí, pastor, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Então aqui está Jesus dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O Pai. Então os verdadeiros adoradores não adorarão uma trindade, nem adorarão o Filho, mas adorarão o Pai. Os verdadeiros. Vá ouvindo aí, pastor. Vai ouvindo e vai aprendendo. Vai tirando essas lições aí para que o senhor pregue a outros depois da maneira correta. Vamos para um outro texto. Aqui em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo diz o seguinte, depois de falar que existem muitos deuses e muitos senhores, quer no céu, quer na terra, olha o que ele fala no 6 aqui, com respeito a ele, e isso se aplica também a nós cristãos, né? Olha o 6 aqui, 1 Coríntios 8, 6. Para nós, há realmente um só Deus. Opa, vamos parar aqui. Paulo não fala que são três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses três se formam uma divindade. Não, Paulo não fala isso. Para nós há realmente um só Deus. Quem é esse um só Deus que Paulo fala que os cristãos têm? Continua aqui, olha. O Pai. Pronto, acabou. Então, para os cristãos só tem um Deus, o Pai. O Pai. E em sequência fala de um só Senhor, que é Jesus Cristo, claro. Só temos um Senhor sobre nós. E esse Senhor é aquele que nos leva ao Pai. Por isso que algumas traduções falam um só Senhor Jesus Cristo, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual. Então as nossas orações, nossos pedidos, tudo o que nós pedimos ao Pai é por meio de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Quem é que enviou esse Salvador? Foi Deus. Atos 5:31 fala que Deus fez Jesus príncipe e salvador. Por que ele é o Senhor, esse Senhor especial? Atos 2:36 fala que Deus fez Jesus tanto Cristo como Senhor. Então tudo que Cristo é porque o Pai, o Deus de Jesus, o colocou nessa condição. Por isso que Jesus amava tanto seu Pai, adorava o seu Pai. Esse Pai que o pastor tenta desqualificar dizendo que se tirar ele da Trindade, ele deixa de ser Deus. Gente, é um absurdo, é terrível. Mas vamos mais adiante um pouquinho. Normalmente nas cartas de Paulo, Paulo sempre começa com a saudação às igrejas, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vos dê um espírito de glória e assim por diante. Bom, sempre com uma saudação, mas eu vou pegar aqui a carta aos Efésios, né? Efésios 1, versículo 3. Diz assim, olha, louvado seja o Deus, nota agora, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui.
Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que o pastor desqualificou ali, não sendo Deus, tirando ele da Trindade, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está ouvindo, pastor? Porque lá o Senhor fala claramente, né? Que se isolar o Pai, ele deixa de ser Deus. Mas Jesus não pensava assim, não, viu? Jesus nunca passou pela mente de Jesus essa trindade pagã. E nenhuma trindade, obviamente, né? Mas Paulo está falando aqui, né? Louvado seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 17. 17 diz assim, olha. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação referente ao conhecimento exato dele. Então, note que aqui Paulo fala, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Deus? O Pai glorioso. Vai ouvindo, pastor. E vocês que costumam bater palminhas para essas doutrinas pagãs, fiquem espertos, viu? Porque a vida eterna, Jesus falou em João 17,3, que a vida eterna está ligada ao conhecimento exato do único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro enviou a Jesus. Então fiquem espertos, hein? Que a vida eterna está atrelada ao conhecimento desse Deus. Então fiquem adorando o Deus em Trindade, indo na conversa do pastor e de outros aí que também pregam sobre a Trindade, e vocês vão ver o resultado no final, né? Bem, vamos continuar. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Jesus disse o seguinte, aliás, aqui na narração diz o seguinte, né? E fez de nós um reino e sacerdote para seu Deus e Pai. Então note, lá em Apocalipse, continuava dizendo que Jesus tinha um Deus e Pai. Apocalipse 1,6. No versículo 8 fala que esse Deus e Pai de Jesus é o Todo-Poderoso. 1,8 lá fala que o Pai de Jesus, né, é o Todo-Poderoso, 1,8. E no 6 fala que Deus é Deus e Pai de Jesus. No capítulo 3, 12, versículo 3, 12 de Apocalipse, olha o que fala aqui, 3,12 de Apocalipse. Jesus falando aqui, né? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Bem, então aqui mostrando, estou lendo aqui na tradução Almeida, né? Que Jesus, num só versículo, chama o seu Pai, né? Seu Deus, de meu Deus 4 vezes. Então note, o Pai, ele é Pai e Deus de Jesus, viu, pastor? Ele não deixa de ser Deus em nenhum momento. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se o senhor descer um versículo, 2 versículos depois, no 14, fala que Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. De quem? De Deus. Princípio da criação de Deus, faz parte da criação de Deus. Deus criou Jesus e depois, por meio de Jesus, Deus criou tudo. Por meio de Jesus, Deus criou tudo. Está lá em Hebreus 1:2, João 1:2, né? Ou 1:3. Acho que é João 1:3 que está lá também. Então, Deus é o Criador, o Deus Pai, Pai de Jesus. E por meio de Jesus, Deus criou tudo. Então, aqui fala que Jesus é o princípio da criação de Deus. Vai ouvindo, pastor. Eu queria entrar em outros campos também, mas para que o áudio não fique muito longo e fique cansativo, então acho que isso aí já basta, né? Isso acho que já basta. Então, essa desqualificação que o senhor fez de Deus para enaltecer sua doutrina pagã foi muito vergonhosa, pastor. Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, mas melhore seus argumentos e tenha mais cuidado com suas palavras. Viu? E pare de atacar as testemunhas de Jeová. Pare de atacar, porque isso aí já está demonstrando que o senhor, sabe, o senhor tem uma bronca especial por nós. Nós não temos nada contra o senhor. Aliás, nem sei de que religião que o senhor é, nunca perguntei, mas pare com isso que está ficando feio, viu?
Esse testemunho de Jeová é um povo pacífico, prega o reino de Deus por meio de Cristo como esperança para toda a humanidade, não participam de guerras, não são políticos. Então, viu, deixa as testemunhas de Jeová quietas fazendo o seu trabalho, porque eles estão realmente ajudando as pessoas a conhecer o único Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, por meio do Filho. Por meio do Filho. Aquele Salvador que Jeová nos enviou para nos resgatar do pecado e da morte. Então, nós respeitamos Jesus, sim. Ele, abaixo de Jeová, é tudo para nós. Agora, o Senhor desrespeitou o Pai de Jesus, o Deus de Jesus, tá? Então, mude seu proceder, viu? Ainda é tempo, mude seu proceder. Jeová continue nos abençoando, nos protegendo e um bom dia a todos.